Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula da Semana Sem Glúten. Eu sou a Lara Vencato e eu quero começar agradecendo a todos que assistiram à primeira aula. E se você ainda não assistiu, volta lá e assiste, porque é essencial para você entender o conteúdo de hoje. Também quero agradecer às mais de 500 pessoas que me ajudaram respondendo a pesquisa. Isso é muito importante para eu poder produzir conteúdo de mais relevância para vocês. E nesta aula eu quero responder as perguntas que foram feitas na pesquisa. Muitas eram iguais e porque acaba sendo a mesma dúvida, porque a gente passa pelo mesmo problema. Quem tem intolerância ou restrição alimentar acaba tendo as mesmas dúvidas. Então eu quero tentar responder a maioria delas. Quero conversar também com vocês mais sobre a restrição alimentar, sobre doença celíaca e situações que acontecem no nosso dia a dia e que acabam nos prejudicando e como lidar com elas, como tornar a nossa vida melhor e ter mais qualidade de vida. Eu vou começar então respondendo uma dúvida que é muito frequente, que é como fazer pães sem glúten gostosos e fofinhos. Eu trouxe esse pão aqui para o cenário, que é um pão que eu fiz com a receita de pão francês, que eu ensino lá no curso Glúten Zero. E eu quero dizer para vocês que para conseguir fazer um pão que fique gostoso, que fique fofinho, em primeiro lugar você precisa ter paciência. Não só com pães, mas com todas as receitas sem glúten que vocês já estão acostumados, que é muito difícil dar certo, né? É preciso ter muita paciência, ter amor, ter carinho e prestar atenção nas receitas. Muitas pessoas dizem para mim, eu não tô conseguindo fazer a receita que eu peguei na internet. Vamos combinar que a maioria das receitas da internet realmente não dão certo. Mas às vezes as pessoas me enviam, Lara, eu tentei fazer essa receita aqui que eu peguei na internet e não deu certo. Mas você... Aí eu pergunto, você mediu, usou xícara de medida, usou balança, usou colher de medida? Não, eu fiz meio no olho. Receita sem glúten você nunca pode tentar fazer no olho, como você fazia com a receita com trigo, porque as receitas com trigo a gente estava acostumado antigamente, que é só colocar ali um pouco de água, fermento e farinha e vai sair um pão, não precisa medir, não precisa nada disso. Mas com as receitas sem glúten, você precisa seguir exatamente as medidas. Qualquer pequeno erro, qualquer pequena diferença que você fizer, pode dar errado. Inclusive a temperatura do forno, a qualidade da farinha que você usa, tudo isso influencia. Então é preciso que você siga o passo a passo exato, as medidas exatas e use ingredientes de qualidade. Claro que muitas vezes você não sabe qual é o ingrediente de qualidade, você não sabe como fazer. Por isso que lá no curso eu ensino tudo isso passo a passo, qual as farinhas que você tem que usar, qual é a marca, qual é o diferencial de uma farinha para outra, todos esses detalhes, esses segredos que são essenciais para conseguir fazer um pão saboroso e fofinho. Outra coisa que é incrível, mas é o que faz muita gente errar as receitas, e as pessoas não fazem nem ideia que isso é importante, é a relação da umidade do ar. Por exemplo, se no lugar que você mora é muito seco, a sua receita vai reagir diferente da pessoa que mora num lugar que é muito úmido. Então você precisa aprender a ter o tato e a entender a massa que você está trabalhando para saber se precisa de mais umidade ou menos umidade. Entender que no seu lugar é mais seco, você então vai sempre ter que acrescentar um pouquinho a mais de água. Essas questões é que fazem toda a diferença e que a maioria das pessoas nem sabem que é isso. De uma farinha para outra muda muito. Por exemplo, as marcas das farinhas, cada marca tem um nível de umidade diferente. Por isso que às vezes você compra uma farinha de arroz e o seu pão, o seu bolo fica horrível. Porque aquela marca, a farinha é grossa, a farinha tem pouca umidade, então o seu pão, o seu bolo vai dar errado. E se você comprar uma marca que tem mais umidade, com certeza o seu bolo, o seu pão vai dar certo. Então são esses detalhes que fazem a diferença na hora de preparar receita sem glúten e que às vezes as pessoas não levam em consideração. Na receita sem glúten é muito importante que preste atenção nos mínimos detalhes. Por exemplo, ontem, quando eu fui preparar os pães, que eu usei a receita de pão francês, fazia um tempo já que eu não fazia e aqui, por exemplo, agora está começando a chegar o calor, já passou o frio e eu estava desacostumada e eu errei um pouquinho a temperatura do forno.
ele já ficou totalmente diferente. Então são detalhes que são muito importantes. Aí eu fiz de novo, coloquei a temperatura certa e ele ficou perfeito. Então é muito importante que você tenha paciência e tenha a dedicação de fazer tudo como pede na receita. Outra pergunta que fizeram muito no questionário foi por que a farinha de arroz é tão ruim. Na verdade, como eu falei antes, não é que ela é ruim. Depende de uma farinha ou de outra, depende da marca da farinha, da qualidade da farinha. E isso eu mostro lá no curso qual que é melhor, qual a diferença de uma para outra. Então não é que não dê para fazer só com farinha de arroz. Eu já frequentei muito o curso que os professores diziam que era impossível fazer bolo só com farinha de arroz. Mas não é, os meus bolos são só com farinha de arroz. As minhas alunas ficam impressionadas como fica fofinho, como fica gostoso. Logo, logo eu vou mostrar para vocês como é que ficam os meus bolos somente feito com farinha de arroz. Diferente do pão, o pão não tem como fazer só com farinha de arroz. Ele realmente não vai dar uma estrutura boa, vai ficar seco, vai ficar ruim se tu fizer só com farinha de arroz. É preciso misturar mais algum tipo de farinha. Nada absurdo de 1 milhão de tipos de farinha, como existe por aí muitas receitas que exigem mais de 10 tipos de farinhas. Não é isso. Mas no pão, a farinha de arroz sozinha não consegue fazer o trabalho completo para formar uma massa boa. Já no bolo, em outras receitas como panqueca, bolinho de arroz, bolinho de chuva, essas coisas dá para fazer só com farinha de arroz. Então existe um mito muito grande de que a farinha de arroz é horrível, que não dá certo, mas não é verdade. É uma questão de entender sobre a umidade da massa, sobre a relação de água para farinha, sobre a qualidade da farinha, e aí você vai ter um excelente resultado e ter um bolo, ter receitas com custo baixíssimos, porque a farinha de arroz é uma das farinhas mais baratas. E você consegue sim ter um ótimo resultado desde que você entenda o que você está fazendo, desde que você encontre esse ponto da massa ideal em relação à umidade da farinha e a umidade que é necessária para formar um bolo fofinho. Outra questão que muitos fizeram foi perguntar se é possível aprender a criar as próprias receitas. Com certeza é possível, eu aprendi a desenvolver receita. Você vai aprendendo a base, as coisas que são principais, assim como essas que eu falei há pouco. Com isso, você vai usando a sua criatividade e vai fazendo as suas próprias receitas. É isso que eu ensino lá no curso. É como você pegar uma base de massa de pão ou de qualquer outra coisa, começar a entender o conceito da culinária sem glúten e começar a produzir as suas próprias receitas. As pessoas perguntaram também se é possível empreender na área sem glúten, mesmo que não entenda muito sobre a culinária sem glúten, se está iniciando. E eu digo que sim, porque todo mundo tem que começar de algum ponto. Eu comecei em algum momento, e se você está buscando conhecimento, você vai conseguir com certeza. E eu dou todo o apoio, todo o auxílio, inclusive o meu curso, eu tenho a intenção de incentivar cada vez mais as pessoas a empreenderem nessa área, para ter mais concorrência, para ter mais opções para as pessoas, e quanto mais gente fizer para vender, melhor é. Então eu auxilio as pessoas que querem empreender, ajudo através do WhatsApp, falo como eu faço e tudo mais. Então é totalmente possível. Essa questão é uma que fizeram muito e que já aconteceu comigo. Aliás, a maioria já aconteceu comigo, mas ela foi muito importante o dia que eu consegui resolver ela, porque me atrapalhava demais. As pessoas se queixam que não tem apoio da família, que o marido ou a esposa ou os filhos continuam comendo glúten dentro de casa ou na frente da pessoa e ela não consegue seguir a dieta. E isso realmente atrapalha demais, porque você tá ali firme tentando não comer glúten, não comer aquilo que te faz mal, e a tua família bem bela, bem bonita, senta na mesa a comer pão, tudo aquilo que você não pode, você tem que ficar olhando, fora a questão de contaminação. Então eu vou te falar como eu resolvi isso. Eu conversei com a minha família, expliquei a gravidade da doença, expliquei como eu me sentia quando eu via eles comendo glúten e o quanto aquilo me fazia mal, porque eu não conseguia melhorar devido à contaminação. E então eu combinei o seguinte: a partir de hoje, ninguém mais come glúten,
Quem pode comer glúten vai até a padaria e come glúten, ou vai até a pizzaria, vai até onde quiser e come glúten. Porque eles podiam fazer isso. Eu não posso sair e ir até a padaria comer glúten. E dentro da minha casa eu tenho que estar segura, eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter o apoio da minha família. E eu penso assim, se fosse uma doença mais grave, mais famosa, que as pessoas sabem que é grave mesmo, porque a doença celíaca é grave, as pessoas não têm noção. Se fosse uma doença mais grave, eu tenho certeza que o seu esposo, que a sua esposa te apoiaria e tentaria cuidar de você. É isso que você precisa mostrar, que essa doença é tão grave quanto outra, que você precisa de apoio e que isso está te atrapalhando. Porém, não adianta você dizer para sua família, para o seu marido, para sua esposa ou para os seus filhos, vocês não vão mais comer glúten, e não dar outra opção de comida dentro de casa. A pessoa precisa ter o que comer sem glúten. E gostoso, saboroso, macio, para que eles também não sintam falta, assim como você. Que vocês possam compartilhar do mesmo alimento, achando gostoso, achando bom e ninguém reclamando, todo mundo curtindo aquele alimento. Então você precisa ter uma dedicação e pedir ajuda deles, claro, para também fazer essa organização e produzir alimentos com sabor, com qualidade, ter pronto, congelar, deixar à disposição para quando vocês forem fazer as refeições de vocês, todo mundo partilhar do mesmo alimento. E quando eles quiserem comer glúten, vão até o local que tem glúten e comam. E você que não pode, não come, né? Assim é muito mais fácil e todo mundo fica saudável, todo mundo fica feliz, porque não é necessário que a família coma glúten todos os dias, que as outras pessoas comam glúten todos os dias, isso não é essencial para a saúde de ninguém. E quem quiser comer glúten, que coma fora de casa, porque é uma questão de saúde, é uma questão grave, e eu acredito que vocês tenham que ter a paciência de explicar isso para os seus familiares. Inclusive, convide eles a assistir esse vídeo, para eles entenderem que você está sofrendo com isso, que isso dificulta o seguir a dieta, o conseguir se manter saudável, que isso faz você ficar triste, que isso faz você ficar depressivo. E pede para eles se colocarem no seu lugar. Imagina se fosse eles que não pudessem comer e tem que sentar à mesa e ver todo mundo comendo aquilo que você não pode. Então vamos organizar, conversar, fazer uma reunião para todo mundo poder fazer o alimento gostoso, o alimento saboroso, todo mundo partilhar desse momento juntos. Agora vem uma pergunta que todo mundo faz e que todo mundo tem aquele preconceito, né? Por que as comidas sem glúten são ruins? Não é verdade. É questão de qual a comida que você está comendo que esteja ruim, né? Porque se você se dedicar e aprender, tem como fazer comida sem glúten boa, tem como fazer pão sem glúten excelente, tem como fazer bolo sem glúten excelente. Só que claro que a maioria é ruim mesmo. Porém, tem sim como ser gostoso, como ser saboroso. E o problema é que esses que oferecem nos mercados, que a gente compra, realmente não tem um gosto bom mesmo. Então as pessoas acabam associando aquele sabor a todos os alimentos que são sem glúten. Só que não é verdade. Dá sim para fazer alimento gostoso, fazer alimento saboroso, igual aqueles que você comia antes. Outra questão é por que os alimentos sem glúten são caros. Eu até falei isso no outro vídeo, que é devido à falta de concorrência, né? Como não existe tanta procura quanto aos outros alimentos, não existe muitas fábricas que fazem, então eles colocam um preço de acordo com o que eles querem e a gente é obrigado a pagar, né? Porque é só o que tem. A possibilidade que eu te dou para resolver isso e economizar mais dinheiro é você mesmo fazer as suas receitas, deixar congelado, deixar pronto para também facilitar o seu dia a dia. Ninguém vai estar fazendo comida todo dia, ninguém quer estar no fogão todo dia fazendo comida. Por isso eu falo sobre um plano para você otimizar o seu tempo e ter comidas sem glúten saborosas à disposição sempre que você precisar. Só precisa ter organização e escolher pelo menos 2 horas da sua semana para produzir os alimentos que você vai usar durante aquela semana e ir consumindo de acordo com o que você precisa. As pessoas me falam muito, Lara, mas é difícil fazer comida sem glúten. Eu não tenho tempo para fazer isso.
Não é verdade. Existem muitas receitas que são fáceis, a maioria delas, principalmente as que eu ensino, que são fáceis. Por exemplo, esta semana eu recebi uns amigos aqui em casa. Eu comecei a fazer um bolo de chocolate para tomar café com eles. Eles tocaram o interfone, eu comecei a fazer o bolo. Eles tinham, um pouco antes deles tocar o interfone. Assim que eles subiram aqui, dentro de 2 minutos, passou uns 5 minutos por aí, eu tava com o bolo pronto, botei no forno. Depois de 15 minutos a gente estava sentado na mesa comendo o bolo. Então, em 20 minutos, eu consegui servir um bolo de chocolate delicioso para minha visita que chegou e eu não tinha nada pronto naquele momento. Então, é possível sim fazer de forma rápida, fácil, prática. E também, se você quiser algo mais elaborado, é só ter uma questão de organização. E sempre que alguém me diz eu não tenho tempo para fazer, eu discordo, porque todo mundo tem tempo, é só questão de prioridade. Se você priorizar 1 hora, 2 da sua semana para fazer isso, você vai conseguir fazer. Agora, se isso não for prioridade na sua vida, realmente você nunca vai ter tempo para ficar olhando Netflix, para ficar olhando filme e não para cuidar da sua saúde e fazer os seus alimentos. Agora eu vou explicar para vocês o que é glúten e como funciona a doença celíaca, porque a gente fala muito no glúten, na doença celíaca, e talvez muita gente que está assistindo não sabe exatamente o que é. Agora vamos falar de um assunto que é uma pergunta que parece meio lógica, mas não é. Muita gente não sabe o que é glúten. Então vamos explicar direitinho o que é. Porque a doença celíaca, que é a doença que eu tenho, ela significa que tu tem uma alergia permanente ao glúten. E o que é esse tal de glúten aí que todo mundo fala, que tá famoso, e às vezes as pessoas não sabem o que é. O glúten, ele é uma rede de proteínas composta essencialmente pelas proteínas gliadina e aglutenina. E o glúten está presente no trigo, no centeio e no malte. Ou seja, o glúten está presente em quase todos os alimentos que é de costume na mesa dos brasileiros, como o pão, o bolo, a torta, tudo aquilo que você encontra na padaria contém glúten. E também na maioria dos alimentos industrializados. Por isso que quem tem intolerância ou alergia ao glúten tem que ter o hábito de ler os rótulos, porque atrás de todos os rótulos de produtos industrializados está escrito se contém ou não contém glúten. E agora, outro assunto que é muito importante, que por incrível que pareça, muitos celíacos não sabem que isso acontece, e realmente muitas pessoas vêm falar comigo e eu tenho que explicar essa questão. Então por isso que eu resolvi abordar esse tema hoje na aula, que é o que é contaminação cruzada. Vocês sabem que pode ocorrer contaminação entre um alimento e outro por causa de micro-organismos. Por exemplo, um alimento que está estragado, contaminado com bactérias, se chegar perto de algum outro alimento ou por outro contato, ele pode contaminar. E o mesmo acontece com o glúten. Essa proteína, ela contamina. Se você usar uma forma onde você assou o bolo com glúten e assar o bolo sem glúten, vai contaminar. Por incrível que pareça, tem gente que diz que isso é besteira, mas não é. É comprovado cientificamente e comprovado por todos os celíacos que eu conheço que comem contaminação e passam mal, inclusive eu. Se você for num restaurante onde eles trabalham com farinha e você comer a comida do restaurante, na maioria das vezes você vai passar mal, dependendo do seu estado de alergia ou não, você passa mais mal ou menos mal. No meu caso, se eu tô há bastante tempo fazendo dieta e eu vou no restaurante comer, a reação que me dá é um inchaço na barriga, um desconforto abdominal. Mas se eu não estou me cuidando e eu como alimento contaminado, ou se eu estou recém voltando a me cuidar e meu organismo está fazendo um detox ainda e eu como algum alimento contaminado, eu passo muito mal, como se eu tivesse recém comido glúten. E pessoas com alergias mais severas também passam muito mal se comer o alimento contaminado por glúten. Ou seja, não adianta você ir numa pizzaria que oferece pizza sem glúten e faz na mesma cozinha que faz a com glúten. Porque, assim, abre um pacote de farinha de trigo e vê aonde vai parar essa farinha. Voa para todo lado. Então, na sua cozinha também, se você prepara alimentos com glúten e você quiser fazer sem glúten, não dá, porque contamina. Se você tiver a doença celíaca, se você tiver uma intolerância a glúten, tudo bem comer alimentos contaminados.
E até mesmo assim, para quem quer comercializar produtos sem glúten, você tem que ter uma cozinha totalmente descontaminada. Ou seja, você tem que comprar todos os teus utensílios novos. Forno, talheres, formas, tudo tem que ser novo. Porque se alguém passar mal e você entregar esse produto contaminado, você vai se complicar muito. Então é muito importante que cuide da contaminação. E essa questão da contaminação também é complicada porque as famílias que, por exemplo, um membro da família descobriu que tem alergia a glúten. Por exemplo, eu, quando eu descobri que eu tinha alergia a glúten. O resto da minha família não tinha. E todo mundo comia glúten e só eu comia sem glúten. Só que eu continuava passando mal. Porque eles comerem pão na mesa junto comigo contaminava o meu alimento. E eu não melhorava nunca, porque estava sempre tudo contaminado. Então a atitude que a gente teve que ter foi: todo mundo dentro de casa não come glúten. Quem quiser comer glúten e pode comer glúten, vai até a padaria, vai até a pizzaria e come glúten. Agora eu que não tenho opção, eu como em casa e tem que ser tudo descontaminado. Então fica uma dica aí para você conversar com a sua família e ter esse cuidado da contaminação cruzada. Porque muitas vezes as pessoas continuam passando mal e não sabem qual é o motivo, e o motivo é esse, é a contaminação cruzada. Então, eu quero que vocês entendam que doença celíaca, que alergia alimentar é uma coisa séria, é grave. Você precisa dar o devido valor para isso, o devido valor à sua saúde. Você precisa ter mais amor próprio, você precisa se amar para cuidar da sua saúde. E também pedir o apoio da sua família, pedir que eles também te ajudem a enfrentar isso, porque não é brincadeira, é sério. Pode ter consequências muito graves, então é muito importante que você comece a olhar para si, comece a cuidar da sua saúde e te dedique tempo para isso, porque é muito importante. Lá na frente você não vai se arrepender. E se você não começar a cuidar da sua saúde agora, daqui a uns anos você vai se arrepender muito e ninguém quer ficar doente. Todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer ter uma velhice boa. Todo mundo quer ser feliz, quer ter saúde, e para isso você precisa se dedicar, você precisa se amar, você precisa enxergar a importância disso para você ser feliz. Agora eu quero mostrar para vocês como fica o pão e o bolo por dentro, para vocês entenderem que é possível sim comer bolo fofinho, pão fofinho. E eu quero provar isso para vocês agora na câmera. Eu vou mostrar para vocês como fica o meu bolo de chocolate feito apenas com farinha de arroz. Viu como é possível comer um bolo de chocolate bem gostoso e fofinho, feito apenas com farinha de arroz? Agora eu quero te mostrar o pão que eu fiz e como que ele fica por dentro. Eu não dei nenhuma receita hoje, mas eu não quero que você fique chateado. Logo após esse vídeo vai vir uma sugestão do YouTube para vocês verem que tem pão sem glúten. Aquele pão é maravilhoso, vocês podem fazer, é muito fácil de fazer. Tem cookie de banana também. É que o canal tá começando, então não tem muitas receitas lá ainda, mas aos poucos eu vou colocando. E sexta-feira vai ser a próxima aula e aí sim eu vou dar uma receita para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fácil, rápida e prática. E nós vamos ter mais uma aula na sexta-feira, às 21 horas, e eu espero vocês lá
Muito obrigado por ter assistido essa aula. Eu tô realmente muito feliz que todos estão participando, estão me ajudando e eu quero cada vez mais produzir conteúdos de qualidade para vocês. Até a próxima aula e se você ainda ficou com dúvida, pode deixar um comentário aqui embaixo ou me enviar mensagem no Facebook, no Instagram, que eu vou te responder ou te respondo na próxima aula. Eu vou com certeza responder a sua dúvida. Muito obrigada e até a próxima!